dos temas que tem chamado a atenção da população de todo o estado do Acre, notadamente da capital Rio Branco, recebi aqui dezenas de e-mails, comentários no Twitter, também no Facebook, a respeito das constantes quedas de energia que tem marcado essas últimas semanas aqui na capital e também em Cruzeiro do Sul e Chapuri. Recebi e-mails e reclamações de Cruzeiro do Sul e de Chapuri também. Alan Rick, aqui está faltando energia demais. O que está acontecendo? Nós convidamos aqui o presidente, o assistente do diretor-presidente, que agora mudou, inclusive, né, essa questão de cargos na Eletroacre, agora Eletrobras Acre. Recebemos aqui o doutor Celso Mateus, assistente do diretor-presidente da Eletrobras, aqui no nosso estado. Ele que é responsável pelo gerenciamento aqui da distribuição dentro do Acre, nos fala o que aconteceu. É problema no Leão? Essas constantes quedas, várias quedas em sequência, quais são as justificativas para isso? Como é que está aquela sobrevida da energia com a contratação daqueles motores que foram instalados por uma empresa particular, que poderiam funcionar também num caso de queda de energia? Por que não funcionou? O Celso Mateus vai nos explicar como é que funciona e que providências estão sendo tomadas dentro de todo o sistema, que é um sistema nacional, para evitar novos blackouts. Doutor Celso Mateus, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Podia estar melhor sem essas quedas de energia, né, doutor Celso? Sem dúvida. Me diga uma coisa, a população muitas vezes questiona se o problema é na rede de distribuição local, se é Eletrobras Acre, antiga Eletroacre, se é o problema do Leão. Na verdade, presidente, sendo bastante sucinto e didático para a nossa população, o que realmente aconteceu? Quais foram as verdadeiras causas desses blackouts dessas últimas semanas? Eu acho que é importante a gente colocar quais são os agentes envolvidos no sistema interligado. Essa região de Rio Branco, cidades próximas, Itacilândia, Chapuri, Capixaba, Sena Madureira, Porto Acre. Elas estão integradas ao sistema interligado nacional. O restante é sistema isolado, o restante dos municípios. Existe o Ministério de Minas e Energia, que comanda esse setor elétrico. Dentro dessa estrutura hierárquica, tem um agente ANEEL que observa, regula e penaliza no caso da má qualidade de serviço. Tem o operador nacional do sistema interligado, que é ele que opera o sistema, que define quando entra a máquina, quando sai, quando entra capacitor, enfim, os equipamentos envolvidos na operação desse sistema. E tem as transmissoras que trazem a linha, que no caso aqui é a Eletronorte, que traz de Vilhena até Porto Velho, e de Jauru a Vilhena é a transmissora Jauru. São as transmissoras. E a Eletrobras Distribuição Acre é a distribuidora, que cuida da distribuição de energia e que, de fato, tem um relacionamento com os clientes finais. Então, o problema pode acontecer a partir da distribuição depois que sai a energia das usinas, das hidrelétricas, elas vêm, passam pelo Leão, que nós recebemos a energia do Leão, e o problema pode acontecer nesse trâmite aí, presidente? Pode acontecer nessa fase da transmissão. Muito bem. E o que aconteceu? O problema, eu vi uma entrevista sua que o senhor disse, olha, nós tivemos dois problemas no setor, que o senhor disse até 230, linha 230, por conta de queimadas. Mas também houve outras quedas de energia que ainda estão sendo avaliadas, não é isso? É isso. Entre o dia 9 e 15 de agosto, nós tivemos 5 desligamentos representativos. Os dois últimos, foi no domingo e na segunda-feira, foi devido à linha de transmissão. Eu recebi informações da Eletronorte, que é a responsável nesse trecho Porto Velho-Rio Branco, e ela enviou equipes para fazer uma fiscalização e detectaram queimadas. Essas queimadas fizeram com que a linha abrisse. E nessa abertura da linha, fatalmente, essa região de Rio Branco e também Chapuri, que está no sistema interligado, sofreram com esses desligamentos. Aí entra a recomposição que é feita em conjunto. Então, nesse período de queimadas, que é o período do verão amazônico, a gente pode sofrer novos desligamentos por conta desse fator? Pode, sem dúvida. Essa linha, ela tem uma atuação de religamento automático. Se for uma fase que tiver uma descarga elétrica que atinge uma fase, ela religa automaticamente. Mas nesse caso de queimada, atua
fase com fase, a linha abre, não existe outra forma. O sistema localiza que uma queimada está acontecendo ali perto, pode estourar... Aquece a temperatura junto aos cabos, perde a isolação, é como se fosse encostar cabo a cabo, praticamente. E aqueles motores, que o senhor até teve aqui de uma outra vez, conversou comigo, quando estava sendo elaborado um plano de contingência para essas quedas, a Eletrobras Acre tinha contratado uma empresa particular que instalou aí, se eu não me engano, 36 ou 38 motores, não estou me lembrando agora, são 40 megawatts, para suprir a energia em Rio Branco e nos municípios próximos, se houvesse uma queda do Leão. Por que esses motores não funcionaram, presidente? Esses motores, o ano passado, o Comitê de Monitoramento do Sistema Interligado, cujo ministro é o presidente desse comitê, avaliou que não era possível deixarmos uma capital e uma região importante no estado dependendo somente de uma linha. Perfeito. Toda a capital é obrigatória, é obrigada a ter o segundo circuito. Nesses dois casos de caída de linha, a queimada provavelmente atingiria uma linha, desligaria, ela automaticamente entraria outra, ninguém nem perceberia o desligamento. Então tomou-se uma decisão, endossado pela Agência Nacional Reguladora, que a Eletrobras Distribuição Acre tinha que contratar em 90 dias 40 megawatts, que são essas 36 máquinas. O operador nacional, que quem opera, como eu já citei, definiu que essas máquinas vão ficar de stand-by. Elas vão entrar, por decisão do operador nacional do sistema, quando se avaliar que vão demorar mais 5 horas para restabelecer. Ou queimou um transformador ou caiu uma torre. Ou seja, a Eletrobras Acre, a antiga Eletroacre, não tem como decidir que horas vai entrar com esses motores em funcionamento. Depende da decisão da ONS. Decisão é do operador nacional. Ele avalia o tempo que vai retornar a linha e fala, não há necessidade de entrar, nós vamos retornar com a linha em 20 minutos, 30 minutos. Que foram essas ocorrências, elas se retornaram nesse tempo, nessa faixa de tempo. Mas também a gente pode ficar à mercê de um erro de avaliação e os motores não serem ligados. A ONS pode achar que vai resolver num tempo mais rápido e pode demorar e a população ficar sem energia. Mas o operador nacional tem a ANEEL que está olhando essa situação, tem a própria transmissora e nós também, a distribuidora que tem uma relação com o cliente, a gente vai reclamar, né? Obviamente. Claro, porque depois de algum tempo, quem tem, por exemplo, um mercado com produtos perecíveis, em geladeiras, depois de 1 hora aquilo ali, 2 horas sem funcionar, começa a estragar, por exemplo. Então tem tudo isso, né? É lógico. Tem que ser avaliado. A relação comercial é com a distribuidora. Porque no caso a distribuidora vai ter que responder depois pelo ressarcimento desse prejuízo. O pessoal procura a Eletrobras Acre, né? É isso. É um pepino que estoura na mão da Eletrobras Acre. Correto. Então não existe essa possibilidade aí. São equipes, 24 horas, eles operam o sistema nacional. Certo. Tá? É lá em Brasília, o centro, e eles sabem o que estão fazendo. Geralmente eles fazem avaliações corretas, mas podem errar também. Isso pode acontecer. O ONS pode acontecer. Mas o ser humano erra, pode acontecer um problema desse. Agora, presidente, e o segundo leão? Porque o senhor me disse o seguinte, se tivesse um segundo leão funcionando, a gente nem sentiria quando o primeiro deixasse de funcionar. A informação que nós temos é que aguarda-se a liberação da licença ambiental pelo IBAMA há cerca de 1 ano. Por que isso não foi liberado ainda? Olha, como eu te falei, isso aí é responsabilidade do agente Eletronorte. Quem ganhou o leilão, participou do leilão e ganhou, foi a Eletronorte, para a construção do segundo leão. Então eu tenho informação que a licença de instalação, que é a LI, vai ser concedida essa semana, mas eu recomendo que você chame o responsável pela Eletronorte para informar a respeito do segundo circuito. Com mais detalhes e a garantia que a informação é correta. Outra coisa que eu conversando com técnicos no assunto, que eles me disseram, e eu me lembro que o senhor esteve aqui e me disse isso, Alan, nós temos um problema que é fazer a manutenção do Luz para Todos. Que quando foi feito o programa, não se pensou na manutenção, não se contratou uma equipe para manutenção e a Eletrobras Acre assumiu esse compromisso. A Eletrobras Acre continua fazendo a manutenção do Luz para Todos? Isso tem ocasionado problemas, inclusive de pessoal, porque nós temos o quê? 270 funcionários da empresa? Não, nós temos 270 empregados, mas nós temos os terceirizados que preenchem as necessidades, os requisitos para fazer manutenção. Foi interessante você colocar isso. O ano passado, nós instalamos aí 80 religadores que brindam a área urbana. Pode-se notar que houve uma melhoria muito grande. Eu acompanho pessoalmente, como técnico, a evolução dos indicadores de qualidade.
O que que é? É a frequência que desliga e o tempo que fica desligado. A gente vem num processo de melhoria. Então essa área rural ela já está sendo bem trabalhada há mais de um ano no aspecto de manutenção de poda, junto com o meio ambiente, junto com o IMAC, licença ambiental. A área urbana também nós estamos fazendo investimentos na casa do ano passado para o ano que vem, para 2012, vamos fazer investimento na faixa de 60 milhões de reais. Estamos ampliando as 2 subestações, vão ficar prontas agora em março de 2012. Estamos comprando uma subestação móvel de 69, no caso de perder um transformador desse, uma carreta que deve chegar em fevereiro. Ela é uma carreta móvel que eu coloco em qualquer ponto da Via Verde ou da BR, no caso de eu perder um transformador, e ela imediatamente ela funciona. Uma carreta que é rebocada por um cavalo, está chegando em fevereiro. Então a Eletrobras Distribuição está fazendo investimento muito grande em distribuição e manutenção preventiva. Além disso, fechamos agora um contrato com o Banco Mundial em torno de 100 milhões de reais para aplicar na distribuição de energia elétrica. Nós vamos montar um centro integrado de operação, nós vamos informatizar toda a abertura de chave na área de distribuição, que eu estou colocando nos próximos 4 anos. Então o problema aqui da queda de energia não foi na distribuição local, não foi dos transformadores, não foi problema, pelo menos até agora, não foi constatado problema local da distribuição. O problema realmente foi do linhão. Dos 5 desligamentos, 3 tiveram origem, sim, num alimentador de responsabilidade da Eletroacre, no circuito. Ah, sim. Mas 3 tiveram. Era para a proteção ter atuado e só ter limitado essa área, que por coincidência é aquela área da ETA toda, da Sobral. No entanto, isso desencadeou uma falta de proteção nos outros equipamentos que foi derrubando, como efeito dominó, terminando até abrindo Taciolândia, Chapuri e Brasileia. Isso está sendo analisado. O operador nacional do sistema vai promover uma nova reunião no dia 23 para que a gente leve elementos para que se estude e verifique o que ocorreu nesses 3 desligamentos. Esses 3 desligamentos houve problema na rede local. Houve problema na rede local. Então, mas, porém, era para ser... Está sendo avaliado. Está sendo avaliado tecnicamente. São os transformadores que estão sendo, inclusive, trocados, presidente? Não. É um circuito alimentador. No caso, o que desencadeou aí na primeira vez foi uma vegetação dentro da ETA, desligou esse alimentador só, mas, no entanto, o restante da proteção, ela foi em cadeia. Houve um efeito dominó e foi abrindo tudo. Abrindo até barra quase de subestação de 69. Olha só. Isso aí está sendo feito um estudo para verificar o que ocorreu. Já que nesse momento não tinha queimada, não tinha nada que justificasse que o sistema reagisse dessa forma, o sistema de proteção reagisse dessa forma. Presidente, só para a gente concluir aqui, e essas oscilações de energia que de vez em quando acontecem, o que ocasiona isso daí? Isso aí é um problema que é de afundamento de tensão quando você entra ou perde uma carga. Hoje, por orientação do operador nacional, foi instalado, é uma coisa técnica, chato de ter que falar, mas eu vou falar, um relé 27. O que ele faz? Quando a tensão vai cair, ele já tira esse alimentador para não provocar mais os afundamentos de tensão. Então hoje a gente prefere, enquanto não seja instalado aí algum equipamento, que a gente chama de capacitor, que está sendo já adquirido e instalado, isso aí já é responsabilidade da Eletronorte, para que evite esse afundamento, a gente prefere que saia o alimentador em vez de afundar. Porque o afundamento é melhor para equipamento. Presidente, e com relação aos e-mails das pessoas que eu recebi aqui, dizendo a quem devo procurar no caso de queima do meu equipamento elétrico? A Eletrobras Acre está recebendo essas pessoas para depois elaborar um processo para verificar o dano e o possível ressarcimento, é isso? Sim, a Eletroacre é o canal adequado, via ouvidoria, que tem o nosso site da Eletroacre. O que as pessoas precisam levar? Só para a gente recapitular aqui, o equipamento, um laudo técnico, o que precisam levar? Precisa informar o horário, a unidade consumidora, onde ela está localizada, o horário que ocorreu esse desligamento. Queima, também do equipamento. E aí faz uma avaliação e ressarce, se é o caso. Isso já é uma rotina dentro da... Está sendo rápido o ressarcimento, presidente? Olha, precisava analisar caso a caso. Caso a caso. Tá? Eu não vou dizer, nós temos um limite, a ANEEL, ela regula até o tempo que você tem para dar a resposta para o cliente. Se você não dá, você é penalizado. Certo. Gente, está aí, foi uma entrevista muito pedida pelos telespectadores. Nós convidamos aqui o assistente do diretor-presidente da Eletrobras, o engenheiro Celso Mateus,
que nos trouxe as informações sobre as quedas de energia e as providências que estão sendo tomadas. Presidente, muito obrigado pela tua vinda aqui ao programa, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer para a gente tirar essas dúvidas. Para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.